Olá, vizinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto do Realidade Alterada e hoje nós estamos aqui para falar do trailer de One Piece. Nós não, né? Eu. Vocês devem estar se perguntando por que que eu tô aqui, cadê o Henrique? Basicamente, o Henrique nem sabe que eu tô gravando. Mas nós estamos aí com alguns planos de fazer vídeos para o canal do YouTube, além dos vídeos que a gente posta do podcast. Para quem não sabe, está aqui pela primeira vez, esse canal, Realidade Alterada, ele é um canal do YouTube para a gente postar os vídeos do nosso podcast que fica lá no Spotify. O Realidade Alterada, que a gente fala de filmes, séries e tudo mais. Mas nós queremos expandir um pouco, né, o nosso canal e a gente quer falar sobre mais coisas, às vezes uns vídeos mais curtos, né? Porque episódios de podcast são bem grandes. E por que não começar falando aí do trailer do One Piece? Galera, para quem não sabe, nesse final de semana teve o Tudum, que é um evento da Netflix para divulgar as novidades, né, das suas séries, filmes. E a Netflix ela está produzindo uma série live action do anime e mangá One Piece. E nesse final de semana, né, no Tudum, no evento, a gente teve o elenco aqui no Brasil. O evento aconteceu em São Paulo, porque esse nome, né, Tudum, o evento, a ideia, foi uma ideia brasileira e acredito que por conta disso o evento tenha acontecido aqui. E aí o elenco veio aqui para São Paulo, eles divulgaram várias novidades sobre várias coisas e teve o primeiro trailer, que eu queria conversar um pouco com vocês sobre, né? Vocês não sabem, mas One Piece é muito importante para mim. Eu assisto esse anime desde os 12 anos, 11 anos. Eu era criança e até hoje, né? O anime tá aí sendo produzido, a história ainda não acabou. A gente tem mais de 1000 capítulos do mangá, mais de 1000 episódios do anime, e eu tenho essa relação com One Piece desde então. Ou seja, é uma obra muito importante para mim. E ver esse trailer, ver o elenco, ver todo esse evento mesmo acontecer em torno do anime que eu gosto tanto foi muito especial. Então eu quis gravar alguma coisa sobre isso, né? Então eu estou aqui para dar as minhas primeiras impressões, falar um pouco o que eu acho a respeito, falar sobre o trailer. Não sei quanto tempo esse vídeo vai levar, acredito que bastante, porque eu tenho muita coisa para falar. Se você gostar, fica aí até o final. Se você não gostar, tá tudo certo. Mas comenta aqui, antes de sair, o que que você achou do trailer, o que que você achou dos atores, qual é a sua expectativa, se é boa, se é ruim. E vamos lá, né? Bom, ahn, por onde começar? Primeiro de tudo, o que que eu tô achando dessa ideia, né, da Netflix fazer um live action de One Piece? Assim, acredito que eu sou uma das pessoas mais positivas que existe. Eu não digo isso só para live action de anime, eu digo isso para qualquer produção. Eu gosto de assistir a produção antes de tirar algumas conclusões. Eu não gosto de falar assim, essa ideia é horrível, vai dar errado. Eu não gosto de colocar pensamentos negativos, porque eu acredito que tudo pode dar certo. É só ser bem feito, sabe? A gente ter um bom roteiro, a gente ter uma boa direção, a gente ter investimento, tempo para produzir os efeitos especiais, tempo para produzir a série de fato. E eu acredito que muita gente não seja assim, principalmente com live action de anime. E eu não culpo essas pessoas devido ao histórico que a gente tem, né? Por mais que eu, particularmente, tenha gostado de algumas adaptações, a maioria não gostou. E aí a gente pode citar diversos animes, né? O Dragon Ball lá, que virou meme de anos atrás, o próprio Death Note pela Netflix. Teve o mais recente agora, o Cowboy Bebop, que eu não assisti, porque eu não conheço o anime, não tive interesse de assistir, mas foi muito mal criticado. Então, por conta desse histórico de live action de anime, a gente já fica com o pé atrás, a gente que eu falo, né, o público de forma geral, já fica com o pé atrás para novos animes. Mas eu, como eu falei, eu gosto de assistir para ter as minhas conclusões. E como One Piece é uma coisa que eu gosto muito, a possibilidade dele estar em uma nova plataforma, em um novo formato, um formato que vai alcançar mais espectadores, me deixa muito, no mínimo,
ansioso para assistir, sabe? Pode ser bom, pode ser ruim, mas pelo menos o anime vai ficar mais conhecido, mais pessoas vão ter contato com essa obra que eu gosto tanto. Eu vi isso acontecer, gente, só pelo fato da Netflix colocar o One Piece no catálogo, né? Porque se você olhar para trás, para o passado, como é que Dragon Ball ficou tão popular? Como é que Naruto ficou tão popular? Foi porque esses animes eles passaram na TV a cabo, na TV tipo Globo, SBT, essas coisas, né? Os canais que todo mundo tem acesso e fez parte da infância de todo mundo. O One Piece eu acho que não teve essa oportunidade. Ele chegou até passar por um período no SBT, mas o desenho que a gente ganhou nessa época, ele foi um desenho muito. Não sei se eu posso usar a palavra adaptado, mas ele foi muito censurado. ah, o que eles entregaram não foi tão bom. E, mais recentemente, a Netflix colocou o One Piece no catálogo, né? Ela redublou todo o anime não, ela está redublando, né? Mas já dublou grande parte do anime e vai colocando ali no catálogo que hoje em dia a Netflix é a plataforma mais usada, pelo menos aqui no Brasil. Então, a quantidade de crianças que estão tendo acesso a esse anime aumentou exponencialmente. E eu acredito que eu tenho a propriedade de falar isso porque eu sou professor. Então, eu tenho contato com adolescentes, crianças. E um tempo atrás, sei lá, 5 anos atrás, ninguém falava de One Piece. As crianças não conheciam. E conheciam Dragon Ball, conheciam Naruto, Naruto super popular. E hoje em dia, as crianças conhecem, as crianças gostam de One Piece. Eu tenho camisas do One Piece e quando eu vou trabalhar com elas, elas ficam loucas. Elas falam, caraca, a camisa do Luffy, você gosta, professor? E começam a conversar, começam a me dar spoiler, inclusive, porque eu sou um leitor do mangá que gosta de esperar alguns arcos para ler tudo de uma vez. E eles leem semanalmente, me contam coisas que eles veem na internet. Então, assim, só o fato de ter colocado ali disponível para eles já fez a história se popularizar muito comparado a uns anos atrás. E a série, eu acredito que vai alcançar pessoas além do meio otaku, né? Otaku, para quem não sabe, é quem gosta de mangá e anime. E, isso, e tem muita gente que tem preconceito com essa mídia. E ok, porque é um desenho de outra cultura. E série é uma coisa mais popular. Então, isso é muito bom, a meu ver. Porém, galera, One Piece é muito difícil de adaptar. E, querendo ou não, a gente está lidando com outra mídia. Uma coisa que eu falo no podcast, já falei várias vezes. Não tem como você trocar a mídia e fazer exatamente a mesma coisa que a história original. Seja de um livro para passar para um filme, seja de um jogo para passar para uma série, é outra mídia. Então você tem que fazer adaptação. E o One Piece, eu não sei como adaptar, porque One Piece, primeiro, é muito cartunesco, as características dos personagens são muito diferentes do habitual, as personalidades são muito excêntricas. Então, você colocar isso em uma série que é teoricamente mais realista, é difícil de você conseguir visualizar. Quando foi lançada a ideia, a primeira coisa que eu pensei foi: cara, isso é impossível, eles não vão conseguir tirar do papel, principalmente por causa do dinheiro. Porque só para você fazer os efeitos do Luffy, que é o protagonista, né? E para quem não sabe, o Luffy ele tem um poder de borracha, né? O corpo dele é feito de borracha, então ele se estica, ele infla, ele fica pequeno. Só de fazer os poderes dele já seria um grande desafio. Fora o mundo que é cheio de criaturas, sabe? Você não tem humanos apenas na história. Você tem, inclusive, mais criaturas excêntricas, bizarras, com características estranhas, e você precisa disso na tela. Outra coisa é que fandom, né, fãs, isso eu falo de qualquer fã de alguma coisa, são extremamente insuportáveis. Então, você vai botar aquilo ali, você vai mexer com o fandom, você vai mexer com os fãs daquele anime, e
a opinião do público sobre a série, sobre o filme, a gente está vendo aí nos dias atuais, é muito importante. A gente vê pelos próprios filmes da Marvel que a gente fala tanto aqui. O boca a boca ele faz diferença. Para você ver, o Guardiões da Galáxia fez um puta sucesso por causa do boca a boca. Agora, o Homem-Formiga foi o contrário. Já teve uma grande dificuldade pelas pessoas falarem que o filme é ruim. Então, você mexer com fandom é muito complicado. Eu não teria a audácia, a ousadia que a Netflix está tendo de fazer o live action de One Piece. Mas, até então, gente, eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo. Primeiro, eu já sou uma pessoa adepto, como eu falei, a adaptações. Eu acho que tem que ser adaptado. Então, eu acho que eu consigo levar muito de boa quando eles fazem algumas mudanças. E eu acho que a Netflix devia fazer até mais do que ela está fazendo. Eu acho que ela está sendo muito fiel à obra original. Eu acho que isso vai agradar a maioria dos fãs. Eu já acho que eu deveria fazer mais, mas estou feliz com o que eu vi. E as poucas adaptações que a Netflix fez, eu acho que foram perfeitas até agora. São adaptações que tinham que ter feito mesmo. E eu tenho visto que as coisas estão meio divididas. Algumas pessoas estão achando bom, algumas pessoas estão achando ruim. E, gente, isso é meio óbvio, né? Vai acontecer de qualquer jeito. Mas acredito, pelo que eu vi da minha bolha, tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram. Instagram, acho que eu nem olhei tanto. Eu acho que está sendo mais positivo do que negativo. E acho que só nos resta esperar para ver a série. Uma coisa que eu queria comentar, antes de ver o trailer com vocês, né? Eu já vi o trailer. ah, não é isso que eu ia comentar, mas eu já vi o trailer. Porque não, eu queria até gravar a minha reação, mas não deu. Eu estava com visita em casa. Não deu para eu gravar. Mas eu aviso vocês que eu chorei muito. Eu chorei antes de passar o trailer. Porque, gente, como eu disse, essa série ela é muito especial pra mim. E quando eu vi os atores, né, eu assisti a live do Tudum ao vivo. Quando os atores subiram no palco, eu não tive como me emocionar, porque eu pensei, cara, isso tá realmente acontecendo, sabe? Eu tô vendo uma série, eu tô vendo a proposta de uma série que eu achei que nunca fosse acontecer, que seria impossível de acontecer, sobre uma coisa que eu gosto tanto, que eu me importo tanto, sabe? E feito de uma boa forma, uma forma que está me impressionando. Isso principalmente pelo fato dos atores estarem perfeitos. Gente, eu não sei como eles conseguiram fazer um cast tão bom. Mas os 5 protagonistas do anime, né? O Luffy, o Zoro, a Nami, o Sop e o Sanji, estão com atores que são muito similares, muito parecidos com os personagens principais. E você consegue perceber que os atores eles estão muito empolgados para fazer isso. Você percebe que eles gostam do anime, eles gostam do desenho, eles gostam da obra. E ver a empolgação deles, ver como as coisas estão sendo feitas, me deixa muito positivo e isso que me emocionou. O Luffy, principalmente, que é interpretado pelo Inaki, gente, parece que o garoto nasceu para ser esse protagonista. Ele está empolgado, ele tem a aparência certa, ele tem a energia do protagonista, que é muito diferente de tudo que a gente já viu. O Luffy ele é muito único, por mais que ele tenha vários clichês de animes, né, de protagonistas de animes, eu acho ele muito único. E o Inaki ele consegue incorporar essa energia do Luffy e botar ele no palco. Se você vê as entrevistas que ele teve no Tudum, que ele posta os vídeos que ele posta no Instagram, ele é muito a cara do personagem, então isso está me deixando muito feliz. E os outros também, a Nami e o Sop principalmente, estão muito legais. Eu não vou dizer que tá tudo perfeito, mas, cara, 99% de tudo que eu vi até agora tá ótimo. Então, eu tô muito empolgado para isso. Já tem um tempinho de vídeo, né? 14 minutos. Eu vou passar o trailer parte a parte aqui para comentar algumas coisas sobre o que pode ser a cena, né? Tipo assim, tentar explicar mais ou menos da minha visão. E, sei lá, ir conversando. Eu não tô aqui com roteiro, não tô aqui com nada, eu só tô fazendo. Bom, vamos colocar aqui. Colocar assim tá bom, né? Ficar mais a minha cara, o vídeo não. Eu não sei se tem problema colocar o vídeo, primeira vez que eu tô fazendo, mas vamos lá conversar.
tá? Bom, primeira cena, né, tem essa vila aqui, que parece ser a vila do Luffy, onde ele nasceu, ele nasceu, né, ele cresceu, principalmente. Tem esses... Ah, esqueci como é que é o nome disso. Não é catavento, catavento é pequenininho, mas... Vocês entenderam, essa coisa que gira, né? Tem o barco do Shanks aqui. Shanks, pra quem não sabe, é basicamente o que inspirou o Luffy, né, a ser pirata. Ele, quando era menor, ele teve contato com esse pirata chamado Shanks, o Ruivo. E eles têm uma amizade muito forte e pelo Luffy gostar tanto do Shanks, né, ele quer ser um pirata como ele. Inclusive é o Shanks que dá o chapéu de palha pro Luffy. Esse daqui é o barco principal, né? Tipo, é o barco que carrega a tripulação do Luffy, né? Que é o protagonista. É o Going Merry. E, gente, vocês não sabem o quão emocionante ver esse barco no live action. Ele tava lá no Tudum, né? Teve uma exposição das séries da Netflix e tinha o barco no tamanho real. As pessoas podiam entrar no barco, tirar foto. E é um barco muito icônico para quem gosta. Ele vai passar por várias aventuras. Tem muita história envolvendo esse barco, então é um símbolo muito importante da série. E vê-lo assim na, no live action, né, torna tudo muito especial. O Luffy, cara, como eu disse, né, Inaki Godoy foi feito para esse personagem. Ele é a cara do protagonista. Inclusive tem várias artes com esse cabelo mais ondulado, né, do Inaki com o Luffy que deixou muito legal. Eu gostei muito da aparência dele. O chapéu tá impecável. Eu vi algumas pessoas reclamarem da cordinha, mas tem essa cordinha no anime. A Nami, inclusive, que coloca, eu acho. Mas é isso, sabe? A primeira vez eu estranhei, porque assim, ah, eu acho que a parte mais difícil de fazer um live action de anime é não parecer um cosplay. Eu acho que ainda tá um pouco tendendo ao cosplay, mas eu acho que não tem muito o que fazer se a Netflix quer ser fiel. Como eu disse, eu acho que ela não tem que ser fiel, eu acho que ela tem que colocar outros figurinos, colocar roupas, como é que eu posso dizer, mais casuais nos personagens, que parece que vai acontecer pelas algumas imagens do trailer. Mas assim, cara, primeiro take não tinha como ser outra roupa, né? Tem a cicatriz aqui do Luffy, dá pra ver, embaixo do olho. Ai, tá muito boa a caracterização, sério. É, aqui ele tá indo em contato com o Going Merry. Eu fiquei um pouco confuso em relação a essa cena, por quê? O Going Merry ele não é construído na cidade que o Luffy mora, né? A cidade original do Luffy. Ele é construído mais à frente durante o caminho. O Luffy ele sai num pequeno bote, totalmente despreparado, totalmente maluco. Ele simplesmente pegou e foi. E aqui parece que é a mesma cidade, mas não tem como a gente ter certeza. Porém, se você olhar aqui, a roupa do Luffy já tá diferente, né? Então, provavelmente é outro lugar. Não é aquele lugar, não é a cidade original dele. Porque na cidade original dele, aqui na frente, né? Aqui atrás, ele tá com essa roupa clássica, né? Que é a jaqueta vermelha. Aqui ele já tá com uma jaqueta florida. Então deve ser isso mesmo. Eles devem respeitar a história. O Going Merry é construído lá na cidade onde eles encontram o Sop, né? Na ilha onde eles encontram o Sop. E o Luffy tá com outra roupa. Então, acredito que tá tudo bem. Se eles fizessem a adaptação, né, bem feita, estaria tudo certo também. Eu falei, tá tudo bem, tipo, parece que tá tudo conforme a história. Muito legal ele ter esse contato com o Going Merry, porque o Going Merry ele não é só um barco, né, gente? Ele tem toda uma. Eu não sei se eu posso falar muito para não dar spoiler, mas ele tem um misticismo. Tem um misticismo no mundo de One Piece em torno de barcos. Então é muito legal essa conexão ali, essa imagem do Luffy tocando no barco, e até porque é o barco dele, né? Ele fala: é esse daqui, é aqui que eu vou atingir o meu sonho, sabe, de ser o rei dos piratas. Nossa, esse take aqui é muito legal. Se você ver aqui, o Luffy ele tá com outra roupa. Essas roupas que estão no live action, eu vi muita gente compartilhando no Twitter, né, e no Facebook. São roupas inspiradas nas capas de mangá, né, porque todo capítulo novo tem uma capa. E na capa o Oda aproveita para fazer desenhos que ele quer, ou desenhos a pedido dos fãs. E ele coloca os chapéus de palha, né, os Mugiwaras, os Straw Hats, tanto faz a língua que você quiser falar, com outras roupas.
Então aí é uma das roupas que o Luffy vai usar. E aqui atrás está o Baratie, que é o cenário de um dos arcos dessa primeira temporada. Inclusive, há um tempo atrás saiu, há um ano atrás, né, no outro Tudum do ano passado, saiu um vídeo de bastidores onde eles constroem esse barco. E dá para ver, gente, como eles tiveram um trabalho de construir todos os navios de verdade, sabe? Não é CGI. Eles construíram todos os navios para fazer o para filmagem, né? Eu não sei se isso foi por conta de orçamento, que às vezes você ter realmente o barco físico é melhor, que você não vai gastar com CGI nele e tal, mas, gente, um trabalho muito bom. Olha o tamanho disso, cara, né? Não é pouca coisa, tá? E além de bem feito, tá bonito. Esse é um dos cenários mais importantes dessa primeira temporada. Vai acontecer muita coisa aí. Então é muito legal que eles tiveram esse cuidado, sabe, de criar cada, cada cenário. Tiveram o trabalho de parar realmente e fazer, sabe? Podiam meter um CGI e tá tudo certo. Mas não foi bem assim. Aqui, ó, pô, isso aqui também tá muito bonito. Isso aqui é uma das primeiras cidades que o Luffy vai passar. Uma cidade onde tem a base da Marinha. E é nessa cidade que ele vai encontrar o Zoro. O Zoro, pra quem não sabe, é o primeiro tripulante que se junta, né, ao Luffy. Então isso aí deve ser o episódio 2 no máximo. E dá pra ver como é bonito, sabe, esse take que eles fizeram. Tá muito legal. Olha a base da Marinha aqui em cima, né? E esse é o Zoro, né? Ele, quando o Luffy vai encontrar ele, ele tá preso nessa cruz, por uma questão de fatores aí que eu não vou dizer. E uma coisa que tá muito legal também na série é a personalidade dos personagens e a interação. Outra coisa legal, né? O Oda, né, que é o criador, ele tá participando da produção, ele deu o aval dele para tudo, né? As coisas só aconteceram quando ele deu o ok. Então, sem o ok dele não acontecia. Isso me deixa muito seguro, muito confiante, porque para mim esse cara é um gênio pelas coisas que ele faz no mangá, sabe? A história que ele tá contando, os desenhos que ele faz, as decisões. Então, se tá na mão dele, eu acho que dá pra gente confiar. E o que eu tava falando antes, né, das relações entre os personagens, o Luffy tá muito parecido, o Zoro tá muito parecido, e a conversa que eles têm um com outros, cara, tu para e fala, tá aí, esses são os meus personagens, sabe? Eles são exatamente assim. Então, como eu disse, gente, eu só tenho elogios pra isso. A caracterização do Zoro tá muito legal também. Eu fiquei muito surpreso, porque eu achei que ia ficar muito ruim o Zoro. Teve alguns personagens que eu tava mais confiante do que outros. Por exemplo, o Luffy, eu tava bem seguro. Tipo, o Luffy não é tão difícil. Ainda mais porque o Inaki, ele já tem a aparência do Luffy. Mas o Zoro, que é interpretado pelo Maken Yu, né? Já não parece tanto. Tipo, o Maken Yu é asiático. E o Oda, nos volumes dele, né? Ele tem uma seção de cada volume de mangá que ele dá algumas curiosidades sobre a obra. E teve uma vez que ele pôs nacionalidades nos personagens, se por acaso eles fossem do mundo real. Por exemplo, o Luffy, se ele fosse no mundo real, a nacionalidade dele seria brasileiro. Isso é muito louco, né? Pra gente que é brasileiro, uh, é uma honra muito grande o protagonista dessa obra que a gente gosta tanto ser da nossa nacionalidade, né? Da nossa nacionalidade. E eles procuraram um ator latino, que é o Inaki, para fazer o Luffy. Isso foi muito legal. E o Zoro, como o Oda, né, falou que a nacionalidade dele seria japonesa mesmo. E aí eles procuraram um ator asiático para fazer o Zoro. Eu não sei se ele é japonês, se ele tem outra nacionalidade, mas ele é claramente asiático. E além disso, né, além do fato dele ser asiático, eu achei que a caracterização ficaria não tão legal, principalmente por causa do cabelo, né? Pô, gente, o cabelo verde é complicado de fazer. Mas eu achei muito legal o jeito que eles fizeram com o Zoro. Muito legal mesmo. Os brincos aqui, a roupa. Nossa, tá muito legal. E a personalidade do Zoro tá aí. Que não é lá essas coisas, né? Desculpem vou levar hate por causa disso, mas o Zoro não tem uma personalidade de uma porta, né, gente? Ele é aquele personagem, não é de mais caladão, mais serião, que fica quieto na dele. O legal dele é a interação do Luffy, né? Porque o Luffy é todo. E o Zoro é mais contido. Então, quando ele tem que aguentar essa empolgação do Luffy, fica muito engraçado.
Aí os barcos, né, como eu falei, eles construíram cada barco. Aí o Zoro lutando, gente, essa cena ficou muito legal. Como eu disse, né, uma das coisas que mais me surpreendeu foi o personagem do Zoro. E eu acho que ele vai ser um dos atrativos para essa série. Para quem gosta de ação mesmo, acho que as cenas de ação dele vão ser as melhores. Até porque não vai precisar de um. Por exemplo, o Luffy precisa do CGI para lutar, né? Porque ele vai ter que se esticar e tudo mais. E o Zoro, ele precisa de uma boa coreografia. Claro que vai ter o CGI da espada na boca, porque para quem não sabe, no desenho, o personagem usa o Santorio, que é o estilo das três espadas. Ele segura uma espada em cada mão e uma espada na boca para lutar. Então vai precisar do CGI na boca. Mas eu acho que é mais fácil do que o Luffy, né? E, cara, ele é conhecido como o mais fodão, assim, da tripulação, né? O que tem as melhores lutas e tudo mais. Isso não é opinião minha, né? Geralmente é o que o pessoal fala. Ele é badass. Então eu acredito que o pessoal tem bastante expectativa com as lutas dele, né? Dá pra ver aqui, ó, no cinto as três bainhas de espada, né? Então isso aqui me empolga muito. Principalmente porque isso é uma cena que só é comentada no mangá, no anime, e não é passada pra gente, né? Pra quem não sabe, isso aqui parece, pelo que estão falando, é um personagem da Baroque Works, que é uma organização que a gente vai ver provavelmente só na segunda temporada, se a segunda temporada acontecer. E o Zoro derrota esse cara nessa, mais ou menos nessa época aí do mangá. Só que isso não aparece, é só falado. Então aqui eles resolveram colocar, né? Muito maneiro, gente. Isso é uma coisa que eu não gostei tanto. Essa peruca na Nami. Como eu falei, a atriz que faz a Nami, a Emily Rudd, eu acho que é assim que se pronuncia, ela é muito a cara da Nami, sabe? Eu acho que ela é perfeita de Nami. E eu acho que não precisava colocar essa peruca. Acho que se pegasse o próprio cabelo dela e tingisse de laranja, já ia ficar muito legal. O que eu achei legal no Zoro, né? O que eu fiquei preocupado com o cabelo dele, acabou acontecendo com a Nami. Que eu achei que seria muito mais fácil. Eu achei que a Nami e o Luffy seriam as mais fáceis de adaptar. E eu já não gostei muito desse cabelo. Pode ser que seja esse take aí, porque eu vi outras imagens que o cabelo dela tá mais legal, tá mais natural, assim dizer assim, aqui tá muito artificial, tá muito fake. Eu fiquei um pouco triste porque eu tava muito empolgado, principalmente com a Nami, Luffy e o Sop, né, pela caracterização deles parecer mais fácil pra mim. Mas acontece, né? É só uma peruca. Se eu não vou deixar de gostar por causa disso, né? Mas enfim, porra, é legal que eu comento da peruca, mas logo depois, olha isso, gente. Olha o CGI que eles fizeram, que eles usaram pra fazer esse monstro do mar, né? O Rei dos Mares. Dá pra ver o Shanks aqui com o chapéu de palha pequenininho. E, cara, isso aqui é uma cena muito icônica do anime, do mangá, pra quem conhece. Provavelmente é o primeiro episódio, isso daí. Que é o episódio, né, pra agarrar as pessoas. Isso tá muito maneiro, tá muito bem feito, sério. Olha lá, o Shanks, né, que é aquele pirata que eu falei que inspirou o Luffy. Os barcos. O Bug, gente, esse aqui é um dos primeiros vilões que a gente tem. Ele é um personagem muito importante pra história. Não vou dizer porquê, spoiler e tal, mas ele tem uma relação com o Shanks, tá? Já falei. Ahn, ele é um personagem recorrente, né? Ele vai aparecer outras vezes. Eu tava muito preocupado com a caracterização dele, porque, como eu disse, o One Piece ele tem criaturas com características muito esquisitas e características físicas. No anime, eu não lembro de ter uma explicação pro Bug ter o nariz de palhaço, nariz vermelho. Ele só tem, sabe? Eu não sei se no live action eles vão dar alguma explicação pra isso, alguma coisa. Mas eu gostei muito da caracterização, porque poderia ficar muito feio. E aqui ficou, inclusive, bem assustadora, bem coringa, né? E quem sabe até quem gosta do Coringa acabe gostando do Bug. Mas já adianto que a personalidade deles é bem diferente. O Bug ele é mais atrapalhado, apesar de que dessa primeira imagem, né, você fica com medo dele. Ele é bem engraçado, ele é bem humorado, até por ser um palhaço, talvez. Mas eu fiquei muito feliz com isso que eu tô vendo. Tem gente que não gostou, mas, gente, pra mim, tá perfeito. Como é que você faria um bug?
mais real do que isso. Sério. Não imagino como. O pessoal queria o quê? Que ele. Como é que ia fazer, sabe? Ele teria que botar um nariz de palhaço nesse cara. E aí, pelo menos, você colocou o nariz de palhaço e colocou toda a maquiagem, sabe? Tá muito, muito, muito bom. A interação que eu falei dos personagens, né? Tanto do Luffy com o Zoro, quanto da Nami com o Zoro e o Luffy com os dois. Essa imagem tá muito boa, muito engraçada. O Sop, né? Esse daqui, o Sop é um dos tripulantes e é um dos meus personagens preferidos, né? Eu não sei se eu gosto mais dele ou do Luffy. Eu tô muito empolgado pra ele. Dá pra ver que ele tá no próprio Going Merry aqui. E algumas pessoas estão criticando, né? Porque ele não tem o nariz de salsicha. Porque, pra quem não sabe, o Sop ele é um mentiroso compulsivo, né? A principal característica dele é mentir. E uma das principais armas dele, ele engana as pessoas para se safar de algumas situações. E o Oda, né, quando ele cria os personagens dele, ele sempre cria inspirado em alguma outra história do nosso mundo, em algum outro personagem do nosso mundo, até pessoas reais. Por exemplo, nesse próprio no arco onde eles introduzem o Sop, tem um personagem inspirado no Michael Jackson. E o Sop, ele é inspirado no Pinóquio, né? Que o Pinóquio tem aquele lance de mentir, e toda vez que o Pinóquio mente, o nariz dele cresce. E o Sop, ele tem um narigão de salsicha mesmo, bem comprido, para mostrar, né, essa referência. E algumas pessoas esperavam que eles colocassem o nariz no Sop. E, gente, pra mim ia ficar muito esquisito, muito fake se isso acontecesse. Tudo bem que eles colocaram o nariz no Bug, mas o Sop ele é um personagem principal, o Bug é um personagem recorrente. Então acho que muitas pessoas iriam estranhar. E, cara, você não precisa, sabe? Tá, é uma marca do Sop, mas o personagem tem muito mais, sabe? Eu acho que ficaria muito pior se o personagem não mentisse. Se chegasse lá na série e ele não contasse mentiras, que é a principal parte da personalidade dele, aí sim é um problema. Agora, o nariz, pra mim, não é um problema. E olha que ele é o meu personagem preferido. Um, dois, né? Ele e o Luffy. Então, cara, pra mim tá ótimo. O Jacob, ele é muito a cara do Usopp. Outra coisa, teve gente que falou assim, gente, mas o Usopp negro. Gente, vocês nunca viram um anime, nunca leram um mangá? Pelo amor de Deus, os lábios do Usopp, a forma como são desenhadas. Olha a forma como é desenhado o Usopp, a boca do Usopp e os outros personagens. O Usopp tem lábio. O cabelo do Usopp é, como é que eu posso dizer isso, né? Geralmente eu tenho medo de usar falar sobre isso, né? Porque eu não sei os termos corretos. Mas dá pra ver que o cabelo do Usopp tem raízes africanas, sabe? E, cara, o Jacob, ele é muito parecido com o Usopp. E sim, ele é negro. Gente, pelo amor de Deus. É claro que no anime, principalmente uns anos pra cá, tem uma polêmica bem grande que a gente chama de whitewashing, né? Que eles pegam personagens com pele mais escura e vão clareando. Claro que nenhum personagem de One Piece teve aquela pele realmente negra, ah, preta mesmo, sabe? Mas dentro do contexto de Japão, anime, esse ambiente, né? Essa cultura, a gente tinha no Sop um personagem o mais negro possível. Então, muito legal que na série eles escolheram colocar um personagem negro, né? Aqui o Luffy, se você olhar, ele tá com outra roupa também, uma roupa azul. Ali nessa outra cena, deixa eu ver se eu vou conseguir pausar. Não consegui, mas o Luffy aqui, ele tá com a roupa que a gente viu antes, né? A roupa florida, que é quando ele mexe no barco. Tá passando muito rápido, não consegui pausar. Então, realmente, aquela cena do barco é na ilha do Usopp, que é esse personagem negro, que é onde o barco é construído, então, bem legal. Aqui, provavelmente, numa cena do Baratie, que o Luffy se afoga, né? E esse é o Sanji, que não estava mostrando na tela. Esse é o Sanji que salva ele e é um dos personagens principais. O Sanji, eu já não gostei tanto da caracterização, né, do cabelo, mas é difícil, galera, porque o Sanji ele tem essa franja cobrindo metade do rosto dele.
E na primeira metade do anime, né, ou seja, 500 episódios, nunca foi mostrado um dos olhos do Sanji. Ahn, mas é muito difícil isso acontecer no live action. Não tem como, não tem como. Por exemplo, aqui na água, né? Logo a próxima cena. Como é que vai fazer uma cena dele na água com o cabelo tampando sem sair em nenhum momento? Não tinha como fazer isso. Outra coisa que reclamaram muito é que ele tem a sobrancelha enrolada. Durante muito tempo, isso foi um dos mistérios do One Piece, né? Porque como ele não mostrava a sobrancelha, e uma das sobrancelhas era enrolada, ficavam curiosos de como seria a sobrancelha dele. E acabou, gente, que assim, isso não interfere em nada na história. Então, ficaria muito ridículo se o Sanji tivesse a sobrancelha enroladinha assim. Algumas pessoas falaram sobre isso ser importante, porque o Oda, né? Como ele escreve com O, o nome dele, ele faz enroladinho, como se fosse a orelha do Sanji, o O dele, mas, gente, live action, sabe? Vamos ser realistas, vamos parar de reclamar por coisas pequenas. Se a gente fosse agarrar a cada detalhe, a gente não vai curtir a experiência. A gente tem que aproveitar a história, aproveitar a caracterização dos personagens, que tá muito boa na medida do possível. Cara, as roupas foram todas tiradas do mangá, até essas roupas diferentes, sabe, das capas. O chapéu aqui do Luffy tá muito legal, sabe? Muito boa, muito boa. Cara, eu já vi vídeos desse cara, né? Acho que é. Eu não, Tais. Eu não lembro como fala o nome dele. Se preparando pro personagem do Sanji, cara, ele treinou muito. Ele treinou acrobacia, ele voltou a se exercitar. Cara, teve muito preparo pra fazer isso aqui. Então a gente tem que. Eu fico muito feliz por isso, sabe? Aqui os marinheiros, né, lá no Tudum, tinha. ahn, Como eu falei, né, tinha uma exposição, e nessa exposição deu pra ver bem a roupa dos marinheiros, tá muito legal. Aqui tem o Zoro, ó, como eu falei, com a espada na boca, né, feita aí de CG, lutando, a Nami, o Sop. Aqui tem um take, né, de cada um deles, ó, o Luffy lutando, o Zoro, a Nami, o Sop. Cara, esse Sop tá muito bom. O Sanji ali, né, o Luffy, Zoro, Nami, Sop, Sanji. E os cinco juntos. Inclusive, essa cena aqui é outra cena muito icônica, que acontece à noite, se eu não me engano, no anime, mas aqui tá de dia. Mas é uma cena muito importante, achei muito legal que eles colocaram. E a cena final, né, do Luffy se esticando. Cara, o pessoal pode estar não gostar, mas eu não vi como fazer melhor do que isso. Eles até colocaram à noite aqui pra gente não perceber tanto, né, o efeito. Mas é isso, o cara se estica. Dá pra ver alguns detalhes, né, tipo, nessa cena, a gente consegue ver o Kobe e a Álvida, que são personagens que são importantes também pra história. Não tem como eu ficar vendo muito detalhe, né, porque já tem quase 40 minutos que eu tô aqui, mas é muito legal. A interação deles, como eu já falei, né, o Luffy sendo bobo e o Zoro mais ou menos. E a logo, né? A série estreia dia 31 de agosto. Eu tô pensando em fazer várias coisas aqui pro canal, né? Assim, podcast com certeza a gente vai fazer sobre isso. Mas eu quero fazer vídeos, talvez vídeo de reação, eu gravando, né? Eu assistindo o anime, ó, o live action, a série. Não sei. Eu sei que essa obra, essa série me faz querer falar. Por isso que eu tô aqui 40 minutos. Obrigado por você ter essa paciência de ficar até aqui. Se você gostou, dá um like aí, por favor. Comenta se você não gostou, se você gostou, o que que você acha, o que que da série te empolgou mais, o que que da série tá te deixando com o pezinho atrás. Pode ser os live action, enfim. Muito obrigado pela sua atenção. Se Deus quiser, vamos ter mais vídeos como esse, né? Tanto eu sozinho, quanto o Henrique sozinho, quanto nós dois juntos. E a gente está um tempo aí sem gravar o podcast. Passou tanta coisa, gente. Nossa vida tá tão enrolada. Teve Homem-Aranha, Pequena Sereia. Mas se tudo der certo, a gente vai gravar alguma coisa ainda hoje. Então fiquem atentos, a gente volta quanto menos se esperar. Essa semana estreia Invasão Secreta, então a gente vai voltar. Bye bye, tchau, tchau. Valeu, vizinhos!